Boa noite a todos, sejam bem-vindos, boa noite ao pessoal que está nos assistindo através da internet, tá? Muita paz para todos aqui nessa noite, né? Então, essa psicografia aí foi das inspirações iniciais que nós tivemos de começar um projeto que começou na Inglaterra, do Você é a Cura também, né? Que é esse livro primeiro que nós escrevemos lá. Cuidar do corpo e do espírito, né? Esse tema também foi uma sugestão espiritual, né? Tem que ser verdadeiro. Surgiu e quando surgiu o tema, eu só tinha um tema, né? E aí o que a gente faz? Mas aí a gente montou lá em São João ontem, totalmente diferente do de hoje, né? Da palestra, o mesmo tema, mas a palestra completamente diferente, as telas. Se eu for dar outra também, que vou dar aí no Nordeste que me convidaram, também vai ser totalmente diferente, né? Ok? Porque o público é diferente e as pessoas são diferentes. Então vamos lá. A questão 369 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando está questionando sobre as faculdades, sobre os órgãos, né? É muito interessante, porque a resposta da espiritualidade é que os órgãos são os instrumentos para a manifestação das nossas faculdades, que advém do espírito. Então não tem outra forma a não ser através dos órgãos. E nessa pergunta e na resposta deixa bem claro que compara os nossos órgãos a uma ferramenta. Essa ferramenta pode ser um serrote, uma serra, qualquer ferramenta que, no século XIX, né, feita essa pergunta, que se não estiver em bom estado, se não estiver perfeita, não fará um bom trabalho. Como o violino, faltando uma corda, não vai desempenhar um bom trabalho também, uma boa música, né? Um bom som com as cordas. Então a gente começa, e eu gostaria que vocês não esquecessem, né, aqui desse começo. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Nós temos diferentes emoções. Quando eu falo nós, falamos desde a criança ao adulto, todos nós temos diferentes emoções. O corpo, ele é composto de células que vai falar para nós mesmos se temos saúde ou não, está na célula, né? O Dr. Otto Warburg, né, que foi o prêmio Nobel alemão, ele disse que teve duas traduções porque foi traduzido do alemão para o português para... Veja o trabalho que a espiritualidade tem de psicografar. Logo depois dessa psicografia, que está no YouTube, foi ao vivo aqui, fomos procurar saber, o pessoal foi procurar saber quem era esse espírito que eu nunca tinha ouvido falar. Já foi um prêmio Nobel de medicina também. Fala sobre a alcalinização da alma. E aqui, então, o corpo. Mas nós temos aqui a mente, que eu coloquei ali, que é o princípio elementar natural, que a gente fala muito nesse livro aqui, Quem Sou Eu e Quem é Você, que cada um tem um princípio elementar natural, que chama-se no Livro dos Espíritos, na questão 907, 908, na questão 191, de paixões. Que quer dizer, eu rebatizei porque fiz um estudo de princípio elementar natural. E temos aqui as emoções. Essas emoções, elas são diferenciadas em todos nós. Então, esses filtros e campos ativo, racional e emocional, eles estão em todos nós aqui. Só que, no Livro dos Espíritos, na codificação, de maneira geral, muitas perguntas e respostas que vêm falar sobre o organismo, os órgãos, essa ferramenta que é o corpo. Vocês terem uma ideia, na questão 71 de O Livro dos Espíritos, responde a espiritualidade para Allan Kardec, de que a inteligência, é sobre a inteligência e o instinto, que a inteligência para se manifestar, ela precisa dos órgãos para se manifestar, que o princípio inteligente precisa desses órgãos para se manifestar. Vou citar algumas só hoje aqui que eu me lembrar. Também tem na obra A Gênese, que faz parte da codificação espírita, no capítulo 3, que se intitula O Bem e o Mal, no item 18, eu trouxe algumas obras, isso aí, até no Arqueologia do Ser eu trouxe essa pergunta, que faz uma alusão às paixões, que as paixões precisam mais do organismo do que do instinto. O instinto não precisa tanto do organismo como as paixões, esse princípio elementar natural precisa do organismo. Quer dizer que o instinto, por que o instinto não precisa do organismo? Eu cheguei a uma conclusão, depois de estudar, porque o instinto ele está na
raça humana, está na humanidade. Ele é que faz com que o nosso sistema nervoso central tome as decisões de fazer digestão, de fazer uma série de coisas que nós não precisamos pensar para que o nosso corpo execute. Mas essas paixões que está lá no Livro dos Espíritos, na Gênesis, precisa muito mais do organismo e dos órgãos para se manifestar. Então, na questão 146 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita. E a resposta é não, primeiro, né? Não tem determinada. Porque a espiritualidade quis dizer para Allan Kardec que não há algo determinado, uma sede, como muitas pessoas falavam aí, palestrantes espíritas falando que é na epífise, que é na glândula pineal. Não existe. Tanto que ele fala assim na resposta. Porém, depois de não, né? Porém, naqueles que pensam muito nos grandes gênios, está mais localizada na cabeça. Mas ele não diz em que parte da cabeça. Não diz assim, olha, é lá no lobo frontal, é lá no reptiliano. Não diz realmente isso aí. Porque não cabia, na época, o Livro dos Espíritos estar tratando disso. Era uma coisa que viria no futuro, como está vindo agora, numa sincronicidade que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E aí ele responde na sequência que e naqueles que pensam muito na humanidade, ou têm por objeto a humanidade, ou pensam mais nos outros, está localizada no coração. Que é fácil de você perceber que tem pessoas que são mais emocionais desse filtro ali. E na 146A, Allan Kardec recebe uma resposta que ele pergunta sobre o centro vital, que é o centro onde tem todas as conexões de energias sexuais, que é essa parte aqui genésica aqui. Nós chamamos aqui de ativo, racional, a primeira resposta de Kardec, e emocional do coração. Todos nós temos esses três filtros, só que seja para ficar doente, seja para ficar são, seja para ter uma resposta da criança, nossos filhos, vai ser diferente de nós. Uma pessoa muito ativa, que eu conheci várias pessoas nesses 21 anos que a gente pratica essa ciência e essa descoberta que nós fizemos, pessoas muito ativas que têm seus filhos que não são ativos. Porque o comportamento ele não é perpassado através do DNA. Não existe uma lei da hereditariedade comportamental. Isso é comprovado direto, eu comprovo. Eu tenho trigêmeas que duas fazem parte aqui da casa e uma está morando no Rio de Janeiro, e elas nasceram, são trigêmeas, cada uma de um grupo diferente de comportamento. A mãe e o pai, o mesmo feijão, o mesmo amor, as mesmas coisas, às vezes as mesmas roupinhas quando criança, mas não detém o mesmo DNA, o mesmo gene do comportamento. A mãe, uma pessoa superativa, mas nem todas as filhas, uma sim ativa, outras já não são ativas, e aí? Então, às vezes, os pais ativos têm os seus filhos que são mais racionais, tipo assim, uma mãe muito ativa, né? Agitada, olha para o filho racional, o filho está assim, meu Deus, que loucura, que estresse. E ela assim, ai, que demorado, que lento, meu Deus, não puxou a mim. E aí há o conflito, aí se vai para a escola, o racional ele quer entender tudo. Eu tenho um neto, o Mateus, né, que eu amo muito, ele tem, como todos os continuadores que têm um pêndulo do medo, que é da conservação, eles precisam questionar, eles precisam entender, mesmo que ele já escutou, já até gravou, mas questiona sempre, como é a cidade de Blumenau, que sempre está questionando, né? Dá-lhe família nome. Por que você está aqui? Por que você veio aqui? Você tem dinheiro para ficar aqui? Sempre questionando. Uma vez eu escutei um depoimento de uma jovem, que disse assim, olha, minha avó, a minha oma é desse grupo. Eu digo, como assim, minha filha? Ela disse, não, porque eu fui levar uma amiguinha para me esperar enquanto eu trocava de roupa para ir com ela. Eu já tinha falado para minha avó a história toda da minha amiguinha, tudo, já tinha contado tudo. Quando a minha amiguinha ficou lá, minha amiguinha, quando eu cheguei, ela estava assim, assustada. Quero ir embora. Quase chorando. E eu perguntei para ela, o que foi que houve? Não, é que a tua avó perguntou a minha vida toda o que meus pais fazem, tudo, exame de fezes, urina, de sangue, perguntou meu nome 4 vezes, fez um interrogatório completo. Porque faz parte. Aí se a pessoa... Existe uma palavra que eu não gosto muito, que eu já usei lá no início da minha descoberta, que é padrão. Eu acho que padrão padroniza, fecha o conceito, né? Padrão. Então, quer dizer, se as pessoas criam padrões e acabam gerando para o espírito reencarnado, porque o espírito, falando agora do espírito, que aqui são as emoções, que tem ativo, racional e emocional.
E as emoções são diferentes, sejam os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras, os professores, os educadores, os pedagogos, os pais, as mães, não podem querer fazer um tratamento emocional com uma pessoa ativa ou com uma pessoa racional. Não vai dar certo, porque o emocional ele tem um clichê, que é um paradigma do qual faz parte deles, que é de você tem que sentir toda a sua emoção, você tem que sofrer. Não, isso é você que acha. O ativo não tem que fazer isso. Tem que lavar uma trouxa de roupa o ativo para ficar bem. Vocês estão rindo, mas é verdade. Tem que movimentar. E o racional, ele precisa, como ele é frio, ele precisa de compreensão que vai demorar mais. A Guisa está fazendo assim, que é racional. Vai precisar de um time maior, long time, muito maior. Isso serve para todos os profissionais de todas as áreas. Agora, o espírito reencarnado, a reencarnação, o espírito já traz uma bagagem, mas também traz os seus processos reencarnatórios, seja de expiação, seja de resgate, seja de missão, seja de evolução, seja de experimentação num novo mundo. Muitas pessoas aqui vieram de outros mundos às vezes, e às vezes ficam desconectados com isso aqui, não entende, às vezes leva pau no colégio porque não entende essa gramática da... Eu mesmo fui um dos que não entendia nada dessa língua portuguesa. Meu Deus do céu, para mim aquilo era um fantasma, eu tirava só 0 em português. Mas quando era coisa de voltada à ciência, aí aparecia lá um 10 quando eu estudei, né? No primário. Porque o meu espírito sabia aquilo ali, mas não sabia a língua portuguesa. Que aí eles chamam de dislexia, né? Dislexia, isso, tanta coisa. É isso aí. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção sobre as células. Lembra da saúde do corpo que nós falamos? As células. As células. Eu trouxe do primeiro livro que eu escrevi na Inglaterra, não tinha nenhuma pretensão de escrever o livro, eu considero ele que foi uns rascunhos que a espiritualidade botou na minha cabeça, escreva, que foi o Você é a Cura 1, né? Você é a Cura 1, que é o primeiro da série, né? Você é a Cura. Eu trouxe ali o Dr. Paul Pessoa, que fala sobre as células. E ele tem esse livro que eu li, muito bom, Memória das Células, né? E também, no mesmo capítulo lá do Você é a Cura 1, eu também cito o Dr. Lipton, que tem um livro que se chama assim, A Biologia da Crença, também alguns trechos estão lá no Você é a Cura 1. Eu quero chamar a atenção para vocês que o Dr. Paul Pesson, o Dr. Lipton, chegaram um estudo, porque está existindo uma sincronicidade sobre as células. Comecem a juntar o que eu estou falando agora até o finalzinho da nossa conversa. Veja bem. Quando eu coloquei esses dois cientistas, eu não os conhecia. Eu tenho que ser sincero que eu recebi uns insights, umas inspirações, né? Uma intuição, ouvido. E fui pesquisar essas pessoas, porque eu estava num trabalho completamente diferente que eu estava fazendo. E quando eu comecei a pesquisar o Dr. Paul Pesson, ele tem alguns casos muito interessantes. De uma jovem que tocava violino, violinista, né? Recebeu o coração de uma pessoa que adorava chopp, beber. Isso chamou a atenção deles, como outros casos, né? E essa moça nunca bebeu na vida, nunca tocou em bebida alcoólica. Depois de receber o coração, de se recuperar, quando ela via um chopp, ela fazia assim, ela lograva saliva. Vontade de tomar aquele chopp. E passou então a beber chopp. Espíritas perturbados vão dizer que é o espírito do homem do coração que está perturbando ela. Vamos beber chopp, não é? Mas a ciência, Dr. Paul Pesson não é espírita, não é obsidiado, feito muitos espíritos que tudo é obsessão, tudo, né? Tudo é resgate coletivo. Não, são 7 bilhões de espíritos. Morre muita gente. Eu gosto muito da pesquisa do Dr. Ian Stevenson, do qual eu tive a honra, né? Essa coisinha aqui de psicografar aqui em inglês, aqui em cima desse palco aqui, para o Dr. Jim Tucker lá nos Estados Unidos, que investigou crianças que diziam que não era para ter morrido, que foram baleados. Só é pegar esse tema, o espírita não pega esse tema. Se ele morreu, não era para ter morrido, já voltou, passou pouco tempo lá, como dizia o doutor Hernando Guimarães Andrade na intermissão, passou pouco tempo. Então existem milhares de casos. O cara do avião lá, com ganância, não era para ninguém cair, acabou caindo, uns se salvaram, outros não, e vão ter que reencarnar. Isso existe. Não é tudo essa balança de resgate, não. O que é que eu falava mesmo? Das células, sim. Muito bem. Então, médium tem essas coisas, a gente entra no outro circuito aqui. Memória das células, então o Dr. Paul Pesson, ele chegou à conclusão, olha só, e depois outros cientistas também chegaram, de que o coração, que é um órgão que pulsa, bate fora do corpo, tem um potencial celular fora do comum.
têm seus próprios neurotransmissores ligados ao endotélio vascular por ali afora. Isso é fantástico, porque são células que se reprogramam, inclusive eles chegaram a perceber que existe uma reprogramação dessas células. Foi aí que também, Dr. Lipton, enquanto outros ali, começaram já a falar, e já tinha autores que já falavam, e ninguém escutava, porque estava ligado à reencarnação na Índia, estava ligado a isso, que falavam que a força do pensamento. Deepak Chopra, entre outros, que estavam falando sobre a força do pensamento, para a gente fazer uma imersão nas nossas células. O que a gente pensa é o que nossas células vão se tornar. Lógico que existem outras coisas degenerativas. Falando em células, eu tive essa intuição de colocar, porque eu não ia colocar. Esse livro eu comecei a escrever ele nos Estados Unidos, na Califórnia, quando eu fui conhecer o CCHR, que eu estou citando no livro. E aí terminei ele quando voltei a trabalho lá em Fort Lauderdale, na Flórida, dos Estados Unidos. E quando eu estava voltando na viagem, eles sopraram para mim colocar essa descoberta do Yoshumi, doutor, né, Yoshinori Yoshumi, e eu coloquei no capítulo final desse livro. Eu coloquei e não entendi bem porque eu coloquei. Eu fui dar até uma palestra no Fore Blue, coloquei isso, eles me chamando a atenção para me chamar também. Mas existe uma sincronicidade. Quando eu estava ontem para dar uma palestra em São João, eu comecei a pesquisar um pouco, porque sábado aqui no Identidade, soprou o Dr. Otto aqui para mim algumas coisas ali. Né? E autofagia vem do grego. Auto, que é próprio. Fagia, do grego, que é comer. Então, literalmente, seria comer a si mesmo. Autofagia. Só que temos que ser muito corretos. A autofagia, na verdade, foi um termo que o Dr. Yoshimi, que ele estuda a autofagia desde 1988, que o homem vem nessa luta. Não é uma coisa de agora. Eita, descobri que essa água... Não, vem desde 88. Só que o termo, que já existia no grego, quem pegou pela primeira vez... Temos que fazer justiça, foi em 1974 o doutor Christian de Duve, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 1974. Um cientista belga, né, que estudou e descobriu os lissossomos. Então, os lissossomos começou lá no lissossomos, né, que tem nas nossas células. E para explicar melhor, até porque esse é um assunto mais médico, eu quero trazer para vocês porque está tudo junto hoje. Célula, saúde, espírito, drogas, medicamentos, está tudo junto aqui. Então vamos pedir para que o pessoal coloque ali o vídeo para nós aí, para nós assistirmos. Presta atenção, né? Recebeu o Prêmio Nobel 2016 de Medicina e Fisiologia por seus trabalhos com leveduras, fermentos de pão, que são fungos microscópicos formados por apenas uma célula. Quando não encontram comida suficiente no ambiente, esses fungos digerem partes da própria célula para sobreviver. Ossumi estudou esse processo, chamado autofagia, que também ocorre no corpo humano. O processo de autofagia é um sistema que consegue limpar um pouco a célula. É como se fosse um aspirador de pó para limpeza, para arrumar a casa. É simplesmente um processo em que a célula, dentro dela, ela engolfa essas proteínas, essas organelas, para poder colocar no lisossomo e para poder degradá-las. Colocar onde? No lisossomo. Quer dizer, o lisossomo é a parte central do processo. É onde vai acontecer a degradação, seja uma proteína, seja de uma organela, por exemplo. É como se fosse o estômago daquela célula, onde vai digerir tudo? É basicamente o processo de digestão dessas substâncias. Isso faz com que a célula, que é a casa, fique mais sadia. Dá um uso prático para essa autofagia para a célula? Então, em situações de estresse, aquela situação em que uma série de proteínas foram danificadas. Se elas ficarem lá, podem gerar algum problema para a célula. Então, vai lá, a autofagia e limpa. Um alvo importante para essa limpeza são mitocôndrias danificadas. Porque quando a mitocôndria está danificada, ela está gerando uma série de coisas que não devia gerar, que são os radicais livres. Mitocôndrias são aquelas partes que produzem energia para a célula. Energia para a célula. São as usinas da célula. E se ela estiver ruim, ela precisa ser eliminada. Se não, acontece o quê? Senão começa a lesar cada vez mais a célula inteira, inclusive o material genético da célula, que na célula pode causar morte. Então é um mecanismo de sobrevivência da célula comer uma parte dela mesma. Isso é um mecanismo de sobrevivência celular.
Isso é para gerar, de fato, os nutrientes, quer dizer, a parte básica, para ela voltar a crescer, tirando aquelas coisas que não estão bem, para chegar a fazer, como se diz, a reciclagem e começar a produzir coisas melhores. Existe, por exemplo, uma ligação entre essa autofagia e infecções? Sim, já se viu que essas membranas que atuam durante a autofagia para selecionar o material a ser degradado, podem sim funcionar para degradar e proteger a célula dessas infecções. Então ela pode encapsular, por exemplo, uma bactéria. Exatamente. E tem uma outra possibilidade, que a autofagia é um mecanismo que é importante no processo de desenvolvimento, que é famoso, é a cauda do girino. Que a cauda do girino, ela toda é eliminada durante o processo de formação do adulto. Existe também uma relação de autofagia e câncer. O que a gente já sabe sobre isso? A autofagia pode tanto induzir morte celular, como foi colocado nesse exemplo da cauda do girino, e há situações em que a autofagia pode contribuir para a sobrevivência, ou for uma situação de falta de nutrientes ou de resposta a estresse. Esse papel de autofagia em câncer também é dual. Já foi demonstrado que em estágios iniciais do câncer, quando a gente ainda tem uma célula normal, para desenvolver uma célula tumoral, a autofagia inibe esse processo. Dificulta que exista esse processo de transformação tumoral. Já quando uma célula tumoral já está estabelecida, a autofagia é colocada como um processo de sobrevivência. Então, muitos quimioterápicos atualmente já conhecidos, muitas vezes aquele paciente, aquela célula de tumor daquele paciente, torna-se resistente por causa de uma indução de autofagia. Como assim? Os quimioterápicos, muitos deles nada mais fazem do que, como eu disse, induzir danos de DNA. E a autofagia pode estar limpando todo aquele sistema que a gente está induzindo o dano para matar aquela célula tumoral, só que ela acaba ficando mais resistente porque tem um processo induzido que está sempre limpando todo aquele dano e faz com que a célula fique resistente àquela droga. Voltando então agora ao trabalho especificamente do professor Osumi, o que se sabia de autofagia antes e que tipo de conhecimento ele agregou ao processo? Eu acho que o que se sabia antes de 88, quando ele começou a trabalhar nisso, é que era um processo que funcionava, um processo de degradação, sem se saber os mecanismos responsáveis por isso. E eles teve eu acho que é um insight, teve uma boa ideia, na verdade, de tentar explorar o que acontecia na levedura. Então, ele tinha um sistema extremamente prático com as leveduras, fácil de ver se a levedura estava ou não fazendo autofagia. Com isso, ele mapeou e depois sequenciou uma série de 15 genes envolvidos num processo de autofagia em levedura. E a partir daí, foi verificado que simplesmente esses genes existiam também em células humanas. Claro, quer dizer, nós somos muito parecidos com levedura. E a autofagia foi pegando cada vez mais impacto para se entender o que tinha com câncer, o que tinha com outros processos, inclusive envelhecimento, e aí começou a se trabalhar com a autofagia de verdade, sabendo os genes. Essa é a contribuição dele. Por isso ele ganhou sozinho, né? Com um trabalho simples, eu achei genial. Então, vocês notaram que ele falou que, porque como ele não vai acreditar no que a gente já conhece, que ele teve um insight e tudo, mas ele vem um espírito já vem preparado para isso, porque não tem interesse em nada. O único interesse dele é trabalhar para a humanidade, é alertar as pessoas, é descobrir coisas para ajudar a própria humanidade. Eu tenho que ser muito honesto com vocês, eu só encontrei esse vídeo porque sábado aqui o Dr. Otton disse para mim que autofagia, que o girino comia a própria cauda. Eu confesso, eu não sabia o que era girino. E esse nome ficou na minha cabeça. Quando eu saí daqui, de noite eu fui procurar saber o que era girino. E tome a procurar o que era girino, de repente aparece esse vídeo. Agora eu pergunto para vocês, esse vídeo está na mídia? Tá? Não escutei. Porque televisão eu não ligo mais. Porque quando eu ligo, sai tiro, sai sangue, sai corrupção, né? Não dá mais para ligar. Tem que já deixar num canal que não tem nada a ver com isso, né?
para você ligar naquele canal, para aquela energia não entrar na tua casa, na tua vida. Porque tem pessoas que se impregnam, se impressionam, já saem desanimadas de casa. Será que aquele cara está me seguindo, vai me sequestrar? Aí já sai perturbado. Agora, eu só encontrei esse vídeo por causa do danado do girino, que eu descobri o que é. Que inclusive eu tive a oportunidade agora, quando foi terça-feira, eu fui perto de uma lagoa, estava cheio de girinos, que são os sapinhos, as pererecas, tudo que estão criando, eles criam, né? Essa questão ali que é o girino. E depois eles comem, o girino come a própria cauda, que é um processo de autofagia. Também o Dr. Otton me revelou que existem alguns médicos que já trabalham numa área que eles intuem da espiritualidade, que é a questão do jejum. Porque, segundo o Dr. Otton, o jejum, né, só através do jejum é que se faz a autofagia. Veja que essa médica, ela fala uma coisa muito importante, por isso que não vão colocar na mídia, porque não vai dar dinheiro. A autofagia vai parar que a gente vai nos supermercados. E aí, tu viu que ela falou contra? Tu viu, ó, tá igual a gaúcho falando tu agora. Deve ter o espírito gaúcho aqui. Né? Então, o que acontece? Ela falou sobre a quimioterapia, que faz com que não exista autofagia. E que tem quimioterápicos que já sabem disso, mas não podem falar, senão perdem seus empregos, porque hoje é o problema daquela questão que eu sempre falo aqui, eu sou até chato de repetir, questão 800 e quanto? E 95 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o quê? A resposta da espiritualidade, que é um grande mal, é o interesse pessoal. É o que acaba com os políticos, acaba com todo mundo, que pode até começar bem, mas atrás de um conforto, que isso aqui é passageiro, não é? Então, veja a sincronicidade. Células. Esse foi o prêmio Nobel fez agora um ano, hoje é dia 4, acho que foi ontem, fez um ano que foi colocado na mídia o prêmio Nobel de 2016, que foi o professor, né, o biólogo japonês, né, do Centro de Tecnologia de Tóquio, de Biologia, no Japão, Yoshumi, né, o Dr. Yoshumi, que ganhou 2016. Veja o que aconteceu agora, isso eu peguei hoje. Olha o que aconteceu aqui. O Nobel de Medicina desse ano foram 3 cientistas americanos. E eles descobriram, na verdade, mecanismos moleculares, tá? Que controlam o ritmo circadiano, um ritmo circadiano que é por volta do mesmo horário do dia, que está ligado ao quê que eles descobriram? Está ligado que a uma sincronicidade, a uma sincronia entre os biorritmos das plantas, dos animais e das pessoas com as voltas que a Terra dá, ou seja, com o movimento de rotação da Terra. E aí eu fiz um link quando eu li isso hoje, porque isso aqui está bem quentinho, eu li agora de tardezinha. Isso me lembra muito a psicografia do Dr. Hernani Guimarães Andrade, aqui faz, eu acho que alguns anos, foi 2013, se eu não me engano, que ele falava sobre o plasma eletromagnético e sobre a questão dos polos da Terra, né? Translação, rotação e esse magnetismo. Veja bem que os pássaros, eles têm a epífise, que eles sabem o processo norte e sul para poder voar para lá e para cá, né? Ou seja, tem um GPS natural os pássaros, né? E que fantástico, porque eles também fizeram essa descoberta. Olha só, eles descobriram um gene, tá, que codifica uma proteína, e essa proteína, ela codifica ela durante a noite, ela fica nas células, né, durante a noite, e durante o dia, o próprio mecanismo degrada esta proteína que se codifica durante a noite, que está ligada ao envelhecimento, ao relógio biológico dos seres humanos e dos animais e das plantas de um modo geral. Olha que fantástico. Congelando essas células, eles descobriram. Ou seja, isso é fantástico porque está ligado já ao trabalho do Yoshumi, que está ligado ao trabalho do Dr. Christian de Duve, lá de 1974. Isso quer dizer que os cientistas, a natureza está mostrando que está tudo dentro da natureza, que a nossa cura está dentro da natureza, que a gente tem que descobrir mais. E tudo foi muito simples, porque vejam bem, os cientistas estão voltando os olhos para o nosso day by day, nosso dia a dia, para a nossa vida em si, de que buscar na complexidade daquilo que a gente não conhece. Olhar para dentro de si mesmo, que é o que propunha o Sócrates desde a Grécia, né? O berço da democracia, que era o conhece-te a ti mesmo, né? Então, fazendo esse link aí, dá para a gente também perceber que quando há uma degradação
dessa proteína, né, que foi ali codificada na célula durante a noite, não deixa de ser um processo de a degradação de autofagia também, positivo. Mas Dr. Otton nos falou que o jejum, já tem muitos médicos que falam, mas ninguém escuta. Não o jejum do nutricionista, com todo respeito aos nutricionistas aqui, mas algumas coisas meio assim, não. Pode começar com um jejum intermitente, tipo de 7 a meio-dia, né? 7 da noite a meio-dia do outro dia, porque tem gente, que não para de comer, então não dá tempo de fazer autofagia. A autofagia, ela só acontece, segundo o Dr. Otton, isso só acontece durante o período de jejum que nós não comemos. Pode ser período de 4, 5, 6 horas, e aí vai acontecer a autofagia. Porque o quê? Quando entra a proteína, achava-se, porque eu vi alguns vídeos, eu perguntei ao Dr. Otton, mas estão dizendo que é só o carboidrato que não deixa acontecer o processo de autofagia, o mecanismo de reciclagem da célula. E o Dr. Otton respondeu que não importa, pode ser o carboidrato, pode ser a proteína, tá? Não importa. A comida, ela é um processo que o cérebro manda uma mensagem, né, de que vai ser resolvido a questão. Então aí a célula descansa ali, né? Entra naquele processo de indolência, né? Vou deitar na rede e vou tirar um cochilo aqui. Agora, também já se descobriu que quando a gente faz jejum, nós aumentamos os telômeros, que faz com que nós vivamos mais. Está ligado os telômeros ao envelhecimento. E sabe quando é que isso ficou provado, a questão dos telômeros? É interessante, né? Porque quando o pessoal disse que estava clonando, que clonaram os animais, teve gente que fez, teve gente até que fez passeata, que quem é mais jovem aqui não lembra da Dolly, né? Da ovelha Dolly. A ovelha Dolly, né? Não é aquele Guaraná, não, é a ovelha Dolly mesmo. Ela foi um objeto impressionante para se descobrir que os telômeros não estavam na Dolly, porque a Dolly morreu com 6 anos com artrose, artrite, gota, com todas as doenças, né, degenerativas de uma velhice muito precoce, porque ela não tinha os telômeros como tem as pessoas que fazem jejum, que não vivem para comer, mas comem para viver. Tem gente que está o tempo todo pensando numa comida. E a célula vicia, a célula diz, se eu penso, eu tenho que pensar todo dia. Agora, se você acostumar a sua célula a pensar em outra coisa, a célula vai pensar em outra coisa. Os cientistas estão chegando à conclusão, já chegaram que nossas células são inteligentes, mas elas são... Eu agora, quando estava lendo isso hoje, tive aquele insight, né? Vamos dizer igual ao médico que eu sou ateu, eu tive um insight. Sabe qual foi o insight que eu tive hoje? Vou dividir com vocês. Geralmente eu guardo por uns 2 anos porque eu sou muito cético, né? Até eu conseguir provar alguma coisa. Eu não consigo provar muita coisa porque eu não sou biólogo formado, né? Não é isso? E não tenho ninguém que venha dar atenção a essas descobertas que nós fizemos ainda, né? Que é trazer a biologia, a biomedicina para fazer. Estou esperando o Ronan se formar, vamos ver, né? Então, para trazer o seguinte, para a gente conseguir ver, porque hoje me deu um insight muito, muito especial. Vocês querem saber ou não? Eu não escutei. Se falar mais alto eu conto. Hein? Isso é uma técnica para vocês não dormirem. O seguinte, me veio um insight na hora que eu estava pesquisando isso, de que se eles descobriram uma proteína que é codificada essa proteína durante a noite, né? Aí eu pensei, aquelas minhas ideias de que os filtros ativo, emocional e racional e o PEN codificam as células com aquele comportamento que a pessoa tem, ou seja, as pessoas que são ativas, que tem aqui a adrenalina nos 2 chapeuzinhos aqui nas suprarrenais, né? As células estão impregnadas disso. Quer dizer, se eu não me movimentar, minhas células são programadas para me movimentar. Se eu não me movimento, aquela psicóloga emocional, aquele professor emocional, aquele marido, aquela mulher emocional, não, você tem que chorar, chore até se acabar. Para o ativo, coitado, ele vai ter que chorar andando, né? Porque está programado. Então eu cheguei a um insight de que quando nós conseguimos demonstrar, isso vai demorar 50, 60, 70 anos, eu não vou estar mais aqui, mas posso deixar os caminhos aí, quem sabe um pouco, né, traçados, que vai haver para descobrirmos onde é que está essa codificação, o código genético do PEN, do princípio elementar natural, para que realmente se possa ir diretamente ao ponto que todos nós temos uma digital diferente, correto?
portanto somos individuais. Individualidades, únicos, mas pertencemos a um grupo, como descreveu muito bem quando eu estive na Grécia, Aristóteles, né, que inclusive Darwin e outros seguiram a questão de grupo. Agrupar na natureza sem padronizar, mas para classificar de forma que possamos saber onde se encontram as coisas. Não é? Ou seja, o leão, ele é o mesmo animal que o elefante? Não. Não é verdade? Então, muito interessante. Eu trago o autofagia no Você é a Cura 2, né? Vamos fazer uma ligação agora à célula, comportamento. Eu quero que vocês digam sim ou não. Vocês acreditam que a droga faça... A droga que eu falo é o que chamávamos de remédio antigamente, que existia remédios, medicamentos, lembram? Hoje não é remédio, é droga. Porque se você ler a contraindicação, você não tem coragem de tomar aquilo. Vocês acreditam, bem alto, respondam a mim, que a droga interfere na autofagia e nos comportamentos nossos? Sim. Ok, muito bem. Então vamos lá agora. Verdades que você precisa saber. Isso foi que ficou na minha mente quando eu estava nos Estados Unidos, porque foi o país que levantou o paradigma, mas é o mesmo que está combatendo aquilo que levantou seu paradigma, que criou essa crença por osmose total e geral. Porque no passado aqueles cientistas que colocaram aquelas batatas doces naquela ilha, plantaram aquelas batatas, e os macacos que não tinham chegado naquela ilha também plantaram batatas lá, sem nunca ter visto aquele outro macaco plantar batata lá. Um processo magnético da noosfera da Terra, da psicosfera da Terra. O aprendizado via que ninguém descobriu ainda, só sabe se tem essa pesquisa. Não é? Que é a pesquisa dos macacos que apanham para pegar banana, vocês já ouviram um filminho, né? E que apanha, daqui a pouco muda todos os macacos, mas ninguém sabe por quê, mas sabe que não pode subir na escada para pegar o cacho de banana. E foi isso que aconteceu com todos nós. Eu trago direto no Você é Cura 2, mostrando as crenças que são muito grandes, e trago não sei quantos médicos, psiquiatras do bem, olha, cientistas que estão comprovando. Hoje só vai dar tempo de colocar 0,0,1 do que tem no livro, mas vamos colocar para vocês. Então vamos lá. Vamos começar com esse, não é? Esse, diria, repórter, mas também cientista, médico, pesquisador, estudioso, crítico, que ele chama de Bob Whittaker, né? Whittaker, que fala sobre as drogas psiquiátricas e o assalto à condição humana. Isso aqui eu resolvi colocar no livro, aqui não vai dar para falar, mas eu tenho essa entrevista na íntegra no livro, que o Street Spirit, né, que é um órgão lá, ele vai falar aqui de alguns livros dele, assim, ó, Loucura na América, Ciência, né, ruim, Medicina ruim, Ciência ruim, Medicina ruim, né. Isso aqui são alguns dos outros temas, né, que o Whittaker, ele trabalha, o Bob. Então, essa entrevista ali tá na íntegra em português, está dentro do livro, tá certo? Aí você vai pensar assim, mas o homem quer vender o livro? Não, o livro o Senhor vai vender porque é para eles ali, né? Mas o livro não é para isso não, o livro é para libertar. Se eu pudesse, eu dava para vocês, cada um, hoje, 5 livros desses. Se vocês conseguissem dar 4 nas escolas e aos vizinhos e aos parentes de vocês que estão aprisionados, aí a missão minha não acabaria, mas começaria. Não é? Porque depois eu comecei a entender que tem vários médicos que estão arriscados a perder suas cadeiras nas grandes universidades. Eu não tenho risco nenhum, o único risco meu é mandar me matar, mas não tem risco nenhum. Porque agora foi bom quando o doutor Hernandes disse, foi bom, meu filho, você não ter sido, né, ter tido estudo nenhum, ter sido muito pobre, não ter condição de estudar, porque você estudou sozinho. Então com todo respeito, eu não me contaminei no estudo normal, eu estudei sempre por fora muito, porque quando você estuda sozinho, você tem que estudar muito, porque você tem muita dúvida, você tem que tirar dúvidas com vários autores, né? E não estou fazendo apologia contra o estudo, não. O estudo está errado no mundo, vai ter realmente uma reprogramação desses estudos, né? Mas isso vai demorar um pouco, ainda não, no Brasil é o lugar que mais vai demorar. Já está acontecendo lá fora, já existem Bill Gates com Khan Academy, o sistema Pestalozzi voltando, né? Para essa era agora. Muitas pessoas de Pestalozzi estão reencarnados. Eu soube disso, que muitos alunos de Pestalozzi, o próprio Pestalozzi aí está reencarnado, né? Também está presente, então a educação vai ser realmente objetiva, lógica e fazendo jus à questão 928 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta das aptidões, né, que estão dentro de nós, e aí os espíritos culpam os pais, que mudam. Isso ali está naquele livro, Quem Sou Eu, Quem é Você. Vamos lá. Olha aqui a Rosane Voltolini, psicóloga, que fez o prefácio do meu primeiro livro, né, Você é a Cura, também uma combatente ali,
junto da causa, né? Ela teve lá com o Robert Whittaker, né? Ou Whittaker, no 3º Fórum de Direitos Humanos de Saúde Mental de Florianópolis, Santa Catarina. Ele teve no Rio de Janeiro. Não foi divulgado pela mídia. Por quê? Por quê? Será? Não é? Porque está falando a verdade, porque não está no paradigma, né? Do Matrix, do sistema que comanda as doenças e comanda a vida de a maioria das pessoas. Então, ele até colocou ganhou um livro, Você é a Cura, em inglês, né? Da série em inglês que eu tenho também, e tem em espanhol, e nos enviou esse aqui, né? Que para mim aqui, da autonomia de uma epidemia, ó, Anatomia de uma Epidemia. Sabe o que é esse livro da epidemia? Eu trouxe ali uma parte que está no livro, que é um artigo que a Rosane Voltolino escreveu dentro do livro, porque o livro ele vem com um print de várias telas que eu pedi autorização para a CCHR, que são telas que têm uma legenda em português, mas são telas de um vídeo, que é um vídeo que está lá na CCHR, né, com psiquiatras e tudo. Por que eu tive que fazer isso? Eu mandei um e-mail, ela respondeu que eu podia usar aqueles prints. Por quê? São muitos prints. Porque o livro não fica cansativo e você vê quem é que está falando. Tem um nome lá da pessoa, o profissional, né, que seja o juiz, o advogado, os médicos e psiquiatras que estão falando contra a medicação e contra muitos profissionais que estão usando. Muitos estão inocentes porque não se... Porque acredita nisso mesmo, está cego. Mas o livro ele vem mostrando, abrindo a cabeça de qualquer um que possa duvidar. Agora, se a pessoa depois ler o livro todo duvidar, aí realmente é questionável. Aí é questionável. Ok? Então, como é que os espíritos cuidar do corpo e do espírito? Como é que vamos cuidar do corpo dos próximos espíritos? Vocês sabem por que eu entrei nessa? Foi no segundo para o 3º Foreblu. Eu ia fazer uma palestra no 3º Foreblu, e acabou que eles me pediram que eu desse destaque a isso. E de lá não parou mais. Eu tenho o INAT, tenho o CI, eu tenho minha vida profissional, e esse projeto Você é a Cura é um projeto paralelo, é um projeto que não tem nada a ver com o espiritismo, mas tem tudo a ver. Muitos agora espíritas aí, kardecólogos que vão estar assim nessa palestra, podem dizer, mas o que é que isso tem a ver com o espiritismo? Meu filho, acorde para Jesus. Onde é que isso aqui não tem a ver com o espiritismo? Porque são pessoas que estamos aqui na casa espírita. Onde é que isso não tem a ver com a humanidade? Onde é que não tem a ver? Levante a mão aí, por favor, que isso aqui não tem a ver com o espiritismo que eu estou falando hoje. Tudo a ver com o espiritismo. O corpo doente, a espiritualidade disse que é uma epidemia mesmo. Esse homem aqui não é espírita. É uma epidemia que está acontecendo no mundo. São autores por todos os cantos do mundo falando a mesma voz. Temos que parar com essas drogas, temos que parar de tomar drogas, temos que parar de drogar as crianças, que é o futuro dos ciclos da hereditariedade humana, que agora que a gente descobriu maneiras de viver 80, 90, 100 anos, até mais de 100 anos, agora a gente está se acabando na medicação. Quem manda hoje no mundo são os laboratórios. Nas mídias, na televisão, em tudo. Quem concorda comigo, levanta a mão, por favor. Isso está acontecendo. Se você conseguir libertar uma pessoa na sua rua, na sua casa, já valeu a pena a gente estar aqui. Aqui é exatamente, eu vou pedir para que eles foquem nessa tela, né? Ó, segundo, isso aqui é um relato que trouxe no artigo dela, dentro do livro Você é a Cura 2, a Rosane Voltolini, na página 113 do Você é a Cura 2, ela relata uma parte do livro do Robert Whittaker, né? Segundo Robert Whittaker, né? Em seu livro Anatomia de uma Epidemia, 2017, página 245, há um problema ainda maior com os estimulantes. Eles fazem as crianças passarem ciclicamente por estados de excitação e disforia, todos os dias. Quando uma criança toma o remédio, os níveis de dopamina se elevam na sinapse e isso produz um estado de excitação. A criança pode exibir uma energia maior, uma concentração mais intensa e ficar hiperalerta, totalmente hiperalerta, né? Pode tornar-se ansiosa, irritadiça, agressiva, hostil e incapaz de dormir. Os sintomas mais extremos da excitação incluem um comportamento obsessivo-compulsivo e hipomaníacos, né? Mas, quando a droga deixa o cérebro, os níveis de dopaminérgicos na sinapse sofrem uma queda acentuada, o que pode levar a sintomas tão disfóricos quanto a fadiga, a letargia, a apatia, retraimento social e depressão. Os pais falam regularmente desse desmoronamento diário.
um pesquisador, um estudioso que foi pesquisar, foi a campo. Isso é divulgado? Não. Por que não é divulgado? Porque não dá dinheiro, não dá ibope, porque salva vidas, porque deixa com que você se drogue. Hoje ninguém pode dizer que não toma droga. Seja católico, protestante, budista, seja da igreja luterana, todo mundo toma droga. E eu faço o possível e impossível para não tomar nada. Já faz algum tempo. Nada que represente alguma coisa que vá contra a minha energia celular, que vá fazer parte de algo que não é meu, que não pertence ao meu corpo. Ok? Viram aí? Muito bem. Faz parte da página 113 do relato da Rosane Voltolini. Tem relatos, inclusive, de um pai, um empresário de Blumenau, que até disse para ele trocar as iniciais do nome, botar outras iniciais e contar a história do filho dele, que vem tudo a ver com o que eu e a Rosane vínhamos falando esses anos todos, que eu venho falando diretamente, que é o seguinte: o filho tomou Ritalina porque a escola praticamente obrigou. Tem esse relato lá dentro do livro. Quem já leu, levanta a mão aí o meu livro, já leu essa parte, né? Exatamente. E é um drama porque o rapaz hoje está com 19 anos, e eu tive esses dias em Curitiba, lá com esse rapaz, e eu estava observando ele, um menino doce, meigo, uma energia boa, só que o menino, de repente, ele do nada, quando alguma coisa não consegue, dá uma coisa nele, eu vi que a energia dele muda, ele muda. Se um espírito daquele fanático ver, vai dizer, tem um obsessor ali. Não tem nada não. E se ele for para o médico, vai dizer agora que ele é esquizofrênico, porque do nada ele começa a chamar um monte de M, mas fica num estado que é o mesmo estado que o Dr. David Hiller pesquisou dos massacres nos Estados Unidos. Eu não sei se é coincidência ou não, o pai dele me disse que ele tem vontade de comprar uma arma. Interessante, né? Todos que tomaram o metilfenidato, que é a Ritalina e outras drogas psicóticas, né? Para comprar uma arma. Não é muito interessante isso? Não é coisa para a gente parar, pelo menos para pensar, antes de dar uma Ritalina, antes de tomar um remédio psicótico? Que deixa você fora? Então, você é a cura. Ó, antidepressivos aumentam o risco de suicídio e violência em todas as idades. Engraçado, as pessoas gostam tanto de falar suicídio, só quem fala suicídio com as drogas é a Rosane Voltolini e eu, mas eu não vejo quase ninguém que defende tanto o CVV, defende tudo, mas vocês só querem achar que a causa do suicídio é só... a maioria das vezes é esse remédio que está colocando a pessoa num estado que o estado dela é de ânimo, é ativo, e ela vai entrar num estado de prostração porque não combina com os neurotransmissores que combinam com ela. No Você é a Cura 1, eu fiz uma primeira, bem rapidinho ali de cada grupo, com quais são os neurotransmissores mais ou menos que eles estão utilizando, né? Para servir já de uma tabela inicial, na verdade, né? Devemos fazer todo o possível para evitar colocar as pessoas em drogas antidepressivas e ajudar aqueles que já estão nelas para deter o seu uso, reduzindo lentamente o consumo da droga, com uma rigorosa supervisão. As pessoas com depressão devem receber psicoterapia, apoio psicossocial e não drogas. Quem diz isso é o Dr. Peter Gottscher. Ele está lá no meu livro, com outras coisas que está falando. O cara é um catedrático, tem livro escrito e tudo, está lá. Na página 65, ele está falando desse homem, se eu não me engano. Página 65 do Você é a Cura 2. E aqui nós temos aquele que eu falei para vocês agora há pouco, que é o Dr. David Hiller. Muito respeitado, ele fez um estudo realmente muito bem feito, chegando à conclusão que os massacres em escolas americanas, de 10 casos em 9 deles, os jovens eram usuários de medicações, de uso controlado. Estudo do Dr. David Hiller, psiquiatra e pesquisador inglês de University College de Londres. Eu trago também, tem até uma entrevista completa, tem vários dados que ele traz ali no livro, né, falando sobre isso, comprovando, porque o que a gente tem que fazer aqui no Brasil é trazer a imagem, trazer a pessoa, o nome, para poder você sair do Matrix. E tem gente que está com uma feição bem assim, ó. Meu Deus, está sendo um choque. O choque de realidade é isso. Para sair do sistema daquela crença. Você sabe a história do elefante que eu coloquei, engraçado, coloquei a pata do elefante no livro, coloquei a corrente e esqueci de colocar a história. Não mandei para a Gabi nem para a Kátia, sabe? Mandei a pata do elefante, aí quando vocês verem a pata do elefante no livro, vai lembrar dessa história mais ou menos assim, que eu vou contar o sabor das minhas emoções. A história é a seguinte. Um elefante
foi acorrentado bem forte quando era pequeno, né? E ele tinha uma corrente que ele andava para lá e para cá do circo, mas não podia sair dali. E foi crescendo, crescendo, mas ele ficou tão acostumado que botaram uma corda e ele não fez nada. Botaram depois um aramezinho, ele não fez nada. Depois colocaram um barbante, não é? Um barbante. Ele não fez nada. Depois tiraram do negócio que estava amarrado, né? E deixaram a corda solta, mas ele não saía dali. É isso que aconteceu com as pessoas. História do elefante, não sai dali, está num paradigma fechado, eu só acredito naquilo que eu estou vendo, não acredito nisso aqui. Isso choca porque é realidade, mas ninguém quer falar essas realidades. E foi assim que começou Cristo, o cristianismo nas catatumbas, foi assim que começou toda a história das verdades. Tem uma dificuldade incrível, porque a massa do que está dominando não quer que saiba das coisas. Você vê que as missas eram realizadas em latim, né? O pessoal estava fazendo aquilo tudo, mas nem sabia o porquê, o que significava. Já quebrou esse tabu, depois quebrou outros tabus. Tem aí o Papa Francisco naquela religião lá, quebrando um monte de tabus. Enquanto espíritas têm tabus de crença, de casta. Não, eu não vou participar lá do Foreblu porque não foi a gente, então ninguém vai, está todo mundo proibido de ir. Mas não entendeu nada do espiritismo. Quando chegar no mundo espiritual, a gente ainda vai ter que ajudar essas pessoas com muito carinho, com muito amor, porque elas não enxergam. É a sua primeira vez no espiritismo. É a sua primeira vez praticando a caridade. É a sua primeira vez estudando o espírito de uma maneira, né, sistemática, e que ainda não abriram o seu coração, que o mais importante é o amor, porque o amor é que cura. E o perdão faz parte do amor. E aqui, esse homem aqui, meu Deus do céu, esse homem é um catedrático, ele está dando palestra no mundo, palestra aqui perto ele deu, aqui pertinho, acho que não sei se foi Chile ou Peru, ou foi Argentina. Olha aqui, eu vou ler para vocês aqui, ó. Põe aqui na tela para o pessoal de casa ler. Meu nome é Peter Gotcher, diretor do Centro de Cornell, de dinamarquês, tá? Ele é um PhD também, né? 2 anos atrás eu descobri que as nossas prescrições de drogas é a terceira causa de morte no mundo. Ó, ele descobriu, ele mesmo antes prescrevia. Um homem que foi buscar e descobriu que é a terceira causa de morte, mas ninguém divulga isso. Ninguém divulga isso. Não sai é tudo visto o que é que tem interesse, o que é que tem que estar sendo pago. Ninguém descobre isso aí. Ele é professor de pesquisas clínicas, de projetos de análise, né, estatística da Universidade de Peterse Goethe, né, da cidade de Copenhague, né, lá na Universidade de Copenhague. Ó, ele fala aqui que depois das doenças cardíacas e câncer, as prescrições de remédios, né, de drogas são a terceira causa de morte no mundo. Vocês sabiam disso? Quem não sabia, levanta a mão. Pode levantar quem não sabia. Ó, pelo menos valeu a pena para saber disso hoje. E aqui, essa tela aqui, mas eu vou voltar, que eu não vou falar disso aqui. Eu, ontem em São João, tive uma lembrança, agora eu tive de novo. A questão da autofagia, a inteligência da nossa célula, né? Quem já ouviu no grande autor Antoine Saint-Exupéry? Alguém já ouviu falar? Autor do livro O Pequeno Príncipe. Antoine Saint-Exupéry, antes de ser esse grande autor desse livro, O Pequeno Príncipe, ele era um piloto dos chamados voos cegos de Paris a Dakar. E num desses voos, ele contou depois, no futuro, um desses voos, o avião deu uma pane e caiu no deserto. Ele, um homem muito inteligente, ateu, não acreditava em Deus, que ele conta também, né? E ele começou ali, o seu mecânico, porque viajava de dois, né? Viajava a pessoa com o mecânico. E ele saiu ali, já sabia que estava perdido, porque ele imaginou, de noite faz menos 50 e pouco. De dia 50, nós não vamos sobreviver. Mas ele saiu andando, daqui a pouco ele vê uns fênix, que são ratinhos do deserto, ele foi seguindo os ratinhos, foi seguindo. Ele disse, se há ratos, há vida, se há vida tem alguma coisa, né? Ele foi seguindo. Quando ele chegou, existem as dunas fixas no deserto, né? E as dunas móveis. Eu tive a oportunidade de ver isso lá no Egito, que é interessante, que muda de local e de região. Existem aquelas que são fixas. E ele seguiu, e os fines estavam numas dunas móveis e tinha os gravetos totalmente molhados, com orvalho, né? Da manhã e a noite que esfriava. E ele notou uma coisa que aí fez com que ele cresça em Deus. Foi quando ele observou
Antoine Saint-Exupéry, que os ratinhos, os fênix, não comiam os caramujos velhos, não comiam os caramujos novos, só comiam os velhos. E ele viu que tinha uma inteligência maior. Como é que pode aqueles ratinhos ter a capacidade intelectual de decidir que não iam comer os caramujos novos e comer os velhos? Isso quer dizer que ele sabia que no ciclo da vida, se eles comessem os caramujos novos, não ia ter mais caramujo e comia os velhos. Aí ele começou a despertar para que talvez que Deus existisse, começou a pedir a Deus, se Deus existisse, que ele pudesse sair dali, que ele ia mudar a vida dele. E ele veio andando devagar e o mecânico fazendo assim, porque ele tinha rodado a hélice e o motor pegou. E aí, Antoine Saint-Exupéry voltou, começou a nova vida, escreveu grandes obras, entre elas a mais conhecida de todas, que é O Pequeno Príncipe. E dizer para vocês que, assim como houve os ratinhos, as nossas células, quando faz a autofagia, quando faz essa questão da noite que os cientistas americanos descobriram agora, de codificar uma proteína durante a noite, degradá-la durante o dia, é um processo inteligente, natural, que Deus nos deixou. Esse é o tema da palestra, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é do Espírito Georges, um Espírito Protetor, Paris, 1863, que deixa bem claro que sobre o que influi sobre a alma de maneira muito importante, né? Pois temos que considerá-lo como prisioneiro da carne. Então, espíritos que estão aqui, que vieram para ajudar os familiares, vieram para ajudar outras pessoas, eles se sentem prisioneiros, enquanto aqueles outros não se sentem prisioneiros, acham que estão no circo, acham que estão numa festa, numa big party, que nunca vai parar. Mas existem aqueles que sabem que nós estamos aqui e é de passagem. Podemos nos divertir, sim. Podemos comer, podemos beber, podemos fazer tudo, mas não demais. Deixar o espaço para a nossa autofagia espiritual também, que é o que vocês estão fazendo hoje aqui. Uma autofagia espiritual. Degradando a animalidade, as coisas ruins, para sair daqui com energia melhor. Não é isso? Então eu quero dizer para vocês que o amor é o melhor condicionamento para as células. O perdão faz parte do amor, o entendimento, o esquecimento e seguir para frente e que possa, Papai do Céu, a vocês que estão aí na internet, a vocês aqui, abençoar todos nós e que possamos retornar aos nossos lares na devida paz, fazendo a grande autofagia espiritual, que é amar sempre e perdoar sempre. Muita paz. Muito obrigada, Zé, por mais essa palestra de grande conhecimento. E agora, alguns recadinhos também. O nosso passe hoje vai ser coletivo, tá? Então, os trabalhadores eles vão estar dispostos aí. E depois dessa palestra vai ter autógrafo aqui em cima. Então, se vocês quiserem adquirirem os livros ali na lojinha, ou Você Cura 2, vocês podem ter a oportunidade de fazer o autógrafo. E os copinhos eles vão estar disponíveis lá embaixo para vocês pegarem depois do passe coletivo. Agora a oração com... Eu sei que ela não vai querer que eu diga isso, mas a Débora, ela também está no livro, porque ela fez uma entrevista no Canadá com uma mulher corajosa, mais do que eu e do que todo mundo também, né? É uma psiquiatra que resolveu abrir a primeira cadeira de antipsiquiatria no mundo, na universidade no Canadá, e ela estava lá fazendo um intercâmbio, e ela foi lá e entrevistou essa senhora, né? Que é a Bonnie Burston. Bonnie Burston, né? Ela entrevistou, e tem um trecho da entrevista da Débora no livro, foto dela com o livro Você a Cura em inglês, né? Então é muito interessante, tá? E essa é a minha filha, que é espírita desde o ventre da mãe. No começo do CI eu ficava trancada no quarto, numa corda no pé, né? Para poder a gente fazer o centro espírita funcionar. Brincadeira. E hoje está aqui pela primeira vez, eu nem sabia que ela ia dirigir, né? É uma emoção, né? Se eu fosse emocional eu ia chorar, mas como eu não sou, né? Eu só choro quando os espíritos choram por mim. Mas estou contente assim mesmo, tá? Muito contente, né? Irmãos maiores, trabalhadores incansáveis, guias espirituais, nesse momento de serenidade, que todos que aqui estão com suas mãos em atitude receptivas, com seus corações jubilosos de estar nessa autofagia espiritual,
da qual degradamos nesse momento os miasmas pestilenciais, as energias degradantes que nos acompanham, seja pela inveja, por um local que fomos, ou por aqueles que equivocadamente desejam o nosso mal. Que nesse momento, com a fé que nos cabe, a vontade e a serenidade, essas energias deletérias possam ser desintegradas do nosso ser, do nosso corpo e do nosso espírito. Queremos ainda também rogar à espiritualidade, ao Pai Maior, aos guias espirituais dessa cidade de Blumenau, como outras cidades de Santa Catarina, nessas festas comemorativas da Oktoberfest, que possam os espíritos com suas tendas amparar aqueles que vão se ceder, aqueles que não terão medidas para serem amparados de alguma forma, aos familiares que lá estiverem, protegidos de todas as maldades que os espíritos equivocados permanecem na cabeça daqueles que não pensam. Que o Pai Maior possa nos ungir as nossas cabeças com o óleo da paz, do amor, da emoção que invade o nosso ser agora, das lágrimas que correm pelos olhos, nos avisando que somos espíritos e que o amor é o maior aprendizado que temos de todos nós. Muita paz, assim seja.